Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula de ciências. Peguem o livro de vocês e abram na página 234. Ciências 234. Vamos falar hoje sobre o sistema imunitário, sobre o sistema imunológico. E por que é formado esse sistema? Qual a função desse sistema imunitário? Vamos ver justamente isso agora. O nosso sistema imunitário, ele é formado por estruturas e células de defesa, entre as quais se destacam os glóbulos brancos. Então, esse sistema é um sistema de defesa, que defende o nosso corpo, protege o nosso corpo, né, contra alguns micro-organismos que podem estar nos causando doenças. Não só doenças internas, como doenças também externas. Então, o sistema imunitário, ele entra como um sistema de defesa. E, como eu falei, a função desse sistema é proteger o corpo contra essas substâncias, os micro-organismos, que, como eu falei na aula anterior, né, são os vírus, as bactérias, os fungos, esses são os micro-organismos. E os glóbulos brancos são as células que atuam no sistema imunitário. E são eles que defendem o nosso corpo desses agentes, né? Desses agentes invasores. A medula óssea e o timo são os principais órgãos desse sistema, que é o sistema imunitário. Na medula óssea são produzidos glóbulos brancos. O timo é um órgão que abriga alguns glóbulos brancos até eles amadurecerem e ficarem prontos para defender o nosso corpo, né, desses agentes invasores, dos micro-organismos. Então, é um conjunto de barreiras físicas e bioquímicas que impedem que o micro-organismo provoque uma infecção, provoque uma doença no nosso corpo. E essas barreiras são também chamadas de mecanismos de defesa não específicos, pois eles defendem o organismo de qualquer tipo de invasores, né? De qualquer tipo de invasor. Como exemplo, vocês estão vendo aí no vídeo os tipos de invasores, né? De bactérias, de fungo, de vírus, enfim. Então, o micro-organismo patogênico causam doenças. No corpo existem algumas barreiras, né, que impedem a invasão desses micros. Nosso corpo tem essas barreiras, como a própria pele, é a primeira barreira. A saliva, por exemplo, e até a cera do nosso ouvido. É uma barreira de impedimento. A pele é a principal e primeira barreira contra os micro-organismos. A saliva contém o quê? Na nossa saliva contém substâncias que matam as bactérias e impede, né, o desenvolvimento de agentes patológicos, né? Ou seja, impede o desenvolvimento de doenças. Exatamente. E até mesmo a cera, né? A cera que o nosso ouvido produz tem como função dificultar a instalação de micro-organismos. Então, tem pessoas que têm vício, mania de estar sempre limpando o ouvido. Não pode ter esse vício, essa mania, mas limpar de forma controlada, porque ela tem justamente uma função também de dificultar a instalação desses micro-organismos, não é isso? Por isso, a gente não deve eliminar completamente a cera, porque ela impede que os agentes invasores entrem em nosso corpo. Por exemplo, o bebê mesmo, o sistema imunitário de um bebê, né, de um recém-nascido, ainda não teve nenhum contato com micro-organismo estranho. Por esse motivo é que o leite materno fornece a esse bebê não só alimento, né, não só nutrientes e alimento, mas também anticorpos, né, proteção, presentes no sistema imunitário da mãe. Esses anticorpos estão no leite e ela passa para esse bebê que protegem desses agentes. Então, os vírus e as bactérias, eles tentam invadir o nosso organismo
para se reproduzir e causar enfermidade. Então, nosso sistema imunitário, ele trabalha justamente nessa função de proteger, né, de não permitir esses invasores, né, esses micro-organismos, eles impedem de que esses micro-organismos invadam o nosso corpo, tentando assim nos causar doença. E o nosso corpo, por si, cria justamente essas barreiras. A pele, por exemplo, né, e as mucosas, elas formam a primeira barreira de defesa contra os agentes externos, porque eles revestem, né, e impedem que entrem em nosso corpo e também no nossos órgãos. O suor, por exemplo, a inflamação, os sucos gástricos, a lágrima, a saliva, são barreiras químicas, né? Porque destrói e também dificultam o desenvolvimento desses agentes externos em nosso corpo, ok? Façam agora a atividade da página, o livro de ciências, na página 241, a página 242, até a página 245, ok? Até a próxima aula.